Eu gostaria de ler um texto como base. Atos capítulo 10, versículo de número 44. Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes também? Para que não sejam batizados, estes também receberam, como nós, o Espírito Santo. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Os irmãos podem tomar seus assentos. Na quarta-feira passada, nós começamos a falar aqui sobre o Espírito Santo, e eu falei para os irmãos que o Espírito Santo, eu queria falar sobre as duas formas que o Espírito Santo de Deus ele age. No meio da igreja, primeiramente, através dos dons do Espírito Santo. Nós falamos aqui dos dons do Espírito, e nós tomamos como base o texto de 1 Coríntios capítulo 12, e também tomamos como base o texto de Romanos capítulo 12, para falarmos sobre os dons do Espírito Santo. Se os irmãos lembrarem, nós falamos de uma lista de dons, que é o dom de sabedoria, o dom de ciência, o dom de fé, o dom de curar, de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação. Falei para os irmãos acerca de 12 dons do Espírito Santo. E eu falei para os irmãos que os dons do Espírito Santo é a forma pela qual o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja e age através da igreja. Aleluia. Quando alguém está falando em línguas, está falando do mistério com Deus. Quando tem alguém interpretando línguas, está trazendo uma mensagem de Deus para a igreja. Quando alguém está entregando uma profecia da parte de Deus, é uma mensagem de Deus para a igreja. Os irmãos vão lembrar que eu também enfatizei para os irmãos que o Espírito Santo ele distribui dons e ele age através dos dons para a edificação da igreja. Não vai ser para edificação pessoal, não vai ser para minha edificação, mas sim para a edificação da igreja. E eu citei para os irmãos um texto de Efésios que Paulo diz que o Espírito Santo ele age para a edificação da igreja até que todos chegamos à estatura de varão perfeito, à imagem de Cristo. Nós também falamos acerca dos ministérios, que o Espírito Santo ele age através dos dons e também através dos ministérios que ele distribui para a igreja de Cristo. E os ministérios nós tomamos como base Efésios capítulo 4, versículo 11, que fala lá de 5 ministérios: o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastores e o ministério de doutores. E quando nós encerramos na quarta-feira passada, nós encerramos com um texto de Paulo falando acerca da ordem que tem que ter no culto. E Paulo falando de que se alguém falar em línguas no culto, para que não haja confusão, para que não fique todo mundo sem entender, que seja 1 ou 2 ou 3 no máximo falando em língua, e os outros escutem. Que quando alguém estiver profetizando, que 1 ou 2 profetizem, os outros escutem e julguem a profecia. É o que Paulo fala. E Paulo encerrou dizendo que faça-se tudo para a edificação da igreja. E Paulo também diz: mas não proibais o falar em línguas, também não proíbam profetizar, mas tudo seja feito com moderação e para a edificação da igreja. Aleluia. Nesta noite eu queria falar um pouco com os irmãos acerca do que o livro de Atos nos mostra, dos dons do Espírito sendo usados através da igreja primitiva, o Espírito Santo agindo através dos servos de Deus que serviam a Deus na igreja primitiva. O texto que nós lemos nos fala de um encontro maravilhoso que Pedro teve com Cornélio.
Até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo já estava sendo perseguida, os servos do Senhor, os cristãos já estavam sendo espalhados, mas eles ainda não estavam indo diretamente aos gentios pregarem o Evangelho de Cristo. E a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Cornélio, que era um gentil, que era um dos principais. Se os irmãos olharem lá no versículo 1 do capítulo 10, vai nos dizer que havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era um homem importante, ele era um dos principais daquela corte. E a Bíblia nos diz que ele era um homem temente a Deus, um homem que se dedicava à oração, um homem que se dedicava ao jejum, um homem que dava esmolas, um homem que buscava entender aquilo que Deus queria para a sua vida e buscava a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia vai nos dizer que certo dia, quando ele estava em oração, ele teve uma visão da parte de Deus, e nesta visão ele viu um anjo do Senhor. E a mensagem que o anjo do Senhor trouxe para ele foi: mande buscar Simão, também conhecido por Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, e ele te falará as palavras que tu precisa ouvir acerca do Senhor. A Bíblia nos diz que sem demora ele manda alguns dos seus servos irem atrás de Pedro, e junto com seus servos vai também um dos soldados que também era um homem piedoso. E a Bíblia nos diz que quando eles estavam procurando Pedro, no momento em que eles entravam na cidade, estavam em direção à casa que Pedro estava, a Bíblia nos diz que o apóstolo Pedro estava em oração. E a Bíblia também vai nos dizer que enquanto Pedro orava e esperava que lhe fizessem algo para comer, ele sobe até o quarto de oração. E naquele momento ali, a Bíblia vai nos falar que Pedro, ele teve, aleluia, uma revelação. Ele foi, segundo a Bíblia nos diz que Pedro, ele estava em oração quando teve um arrebatamento de sentidos. Está lá no capítulo 10, no versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Pedro teve um arrebatamento de espírito, e neste arrebatamento de espírito ele tem uma visão de algo que desce do céu como um lençol, amarrado pelas quatro pontas, e ali estava toda sorte de animais dos quais os judeus jamais se alimentariam da carne desses animais, por terem o conhecimento, terem o ensinamento de que seria uma carne imunda. E a voz que vem do céu para Pedro é: Pedro, mata e come. E a reação de Pedro é: Senhor, jamais, porque as minhas mãos nunca tocaram, eu nunca toquei nestas carnes imundas. E a voz que Pedro ouve da parte de Deus é: não considere imundo aquilo que o Senhor santificou. É claro que Deus estava dando um ensinamento para Pedro. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro termina de ter esta visão, os servos de Cornélio estavam batendo na porta, perguntando por Pedro, perguntando se era ali que estava Pedro. E a voz de Deus mais uma vez fala com Pedro e diz: desce, acompanha estes homens e não duvide, vai junto com eles. E é o que Pedro faz. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, ele chega lá na casa de Cornélio. Ele chega na cidade de Cesareia, e quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio já havia chamado os seus parentes, os seus amigos mais próximos, estavam todos eles na casa de Cornélio, esperando por Pedro. E quando Pedro chega, aleluias, Pedro pergunta para Cornélio por que ele havia sido chamado. E a Bíblia vai nos dizer que a resposta de Cornélio foi: eu tive uma visão da parte de Deus, um anjo do Senhor veio até mim e mandou que eu lhe chamasse e que eu ouvisse as palavras que você tem a falar a respeito do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, a partir do versículo 33, que Pedro, ele começa a pregar e ele começa a falar acerca de Jesus, a respeito da morte de Cristo, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, fez, as curas que ele realizou, as mensagens que ele pregou. E quando chega no versículo 44, Lucas escreve nos dizendo que, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo
Santo sobre todos aqueles que estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. E isso é de nós nos maravilharmos, irmãos, porque não é simplesmente a primeira vez que Pedro estava pregando aos gentios, não era simplesmente a primeira vez que os gentios estavam recebendo a palavra, o Evangelho de Cristo em suas vidas, mas eles também estavam recebendo o dom do Espírito Santo sobre as suas vidas. E ao receberem o dom do Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer que os fiéis que eram da circuncisão, que eram judeus, que tinham ido junto com Pedro, eles se maravilharam daquilo, porque eles ouviam as pessoas falarem em línguas, as pessoas falarem em novas línguas. A evidência do batismo com o Espírito Santo, a evidência da presença do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas. Sem mais demora, Pedro então dá uma orientação para eles e diz para eles: olha, não tardem em descer as águas e serem batizados para a remissão dos pecados, em serem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Aqui, irmãos, está praticamente um resumo do que é a obra do Espírito Santo através da Igreja de Cristo. Porque muitas e muitas vezes a gente vê em alguns lugares pessoas que simplesmente fazem barulhão na igreja, muitos falando em línguas, muitos profetizando, e não estou aqui para julgar se é da parte de Deus ou não, Deus o sabe, mas muitos às vezes fazem um barulhão, mas quando acaba aquele barulho, as suas vidas não são mudadas, suas vidas não são transformadas. Na época que eu era adolescente, eu tinha 15, 16 anos, eu contemplei muitas pessoas, muitos amigos meus, que iam na igreja e eram tocados por Deus, e muitos deles falavam em línguas e tudo, e desceram as águas, e depois que desceram as águas, mais ou menos 2 ou 3 deles nunca tomou a primeira Santa Ceia, porque se desviou antes de tomar a primeira Santa Ceia. O que é isso? Era simplesmente algo da emoção, era algo que tocou as suas emoções. Eu não estou aqui dizendo que não foi o Espírito Santo que agiu, eu estou aqui dizendo que na ação do Espírito Santo no meio da igreja, eles foram tocados nas suas emoções, mas o seu intelecto, a sua razão, a sua mente não foi tocada, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que a nossa vida é mudada e nós nos convertemos a partir do momento que nós temos uma renovação de entendimento. Precisamos entender a palavra de Deus, e é por isso que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida daquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, enquanto Pedro pregava o Evangelho de Jesus Cristo para eles, enquanto Pedro dizia para eles: olha, Jesus é o Filho do Deus vivo, olha, Jesus veio ao mundo, ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele fez tudo isso para que vocês tivessem direito à salvação, para que vocês tivessem alcance a esta salvação. E enquanto Pedro falava isso, é que o Espírito Santo de Deus veio, porque a obra do Espírito Santo, ela é completa. O Espírito Santo, ele não quer simplesmente causar uma emoção em alguém. O Espírito Santo não quer simplesmente que você derrame as suas lágrimas, que você chore e que você diga: como este culto foi bom, eu senti um arrepio hoje, estava tão bom. Não, o Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a tua vida, ele quer que você ouça a palavra, que você seja transformado, que o teu entendimento seja transformado, para que ele possa agir de forma completa na tua vida. Para os judeus que eram da circuncisão, era quase um escândalo, porque eles pensavam que a salvação era só para eles, só para os judeus. Eles pensavam que o Espírito Santo era só para eles, só para os judeus. Mas Deus estava mostrando para eles aqui que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, em cumprimento às promessas e às profecias que vinham desde o Antigo Testamento, de que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, seria derramado sobre toda a carne. E quando Pedro tem aquela visão dos animais que no judaísmo ele não poderia tocar, porque eram imundos, ele não poderia comer, e ele ouve a voz de Deus dizendo para ele: não considere imundo aquilo que Deus santificou. Deus estava transformando o entendimento de Pedro
eles foram batizados em águas, confessando os seus pecados, reconhecendo Jesus como seu Salvador, mudando as suas vidas. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo, ele fez toda a diferença na vida da igreja primitiva, e nós ainda hoje cremos na ação do Espírito Santo de Deus. Existem muitos exageros aí fora, mas nós continuamos crendo na ação e na maneira que o Espírito Santo de Deus age no meio da igreja e através da igreja. Eu me lembro que há alguns anos atrás, lá na década de 90, na igreja da Fátima havia um grupo de jovens muito grande. Eu creio que dos irmãos que estão aqui, acho que a irmã Evinha conheceu, o irmão Celomar, a irmã Maria Helena conheceram. Era um culto de jovem que começava no domingo à tarde. Os cultos de jovem não eram no sábado, era no domingo à tarde. E os cultos de jovem, muitos deles começavam no domingo à tarde e emendavam com o culto da noite, porque não tinha como terminar o culto. Porque aqueles jovens começavam a orar, começavam a buscar a Deus, começavam a cantar, e daqui a pouco alguém estava sendo batizado com o Espírito Santo, daqui a pouco alguém estava entregando uma profecia, e não era como as profecias de hoje. Eu me lembro que tinha lá uma jovem que se levantava, e quando ela dizia assim diz o Senhor, as pessoas que estavam na volta chegavam a tremer, porque criavam temor dentro da igreja. Pessoas jovens daquela época, naqueles cultos que nós presenciamos, alguns deles foram arrebatados como Pedro. Eles foram arrebatados, perderam o sentido, e quando voltavam contando visões que tinham tido da parte do Senhor. O que é isso? É a ação do Espírito Santo no meio da igreja. E aí os jovens daquela época, os jovens da Fátima, e até essa semana retrasada eu conversava com o pastor Adir sobre isso, o pastor Adir da igreja da Nair, porque ele era um desses jovens. E muitos daqueles jovens saíam na madrugada para fazer culto e para pregar nas praças, para pregar nas ruas, para pregar para os mendigos. Muitos deles, aleluias, acabaram correndo, acabaram apanhando das pessoas que não aceitavam o Evangelho, mas na outra semana estavam lá pregando de novo, porque a ação do Espírito Santo ela é completa. O Espírito Santo ele não vem só para me encher, para me sentir confortável, para me sentir alegre, para me sentir como alguém que tem a presença de Deus na vida. Não, o Espírito Santo ele vem para agir através da minha vida também. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu quero evangelizar, eu quero pregar, eu quero falar de Deus, eu quero orar pelos enfermos, eu quero visitar nas casas aqueles que estão necessitados. Não precisa ninguém estar me dizendo, olha, tu tem que orar todo dia. Não, eu mesmo vou sentir a necessidade de me colocar em oração para estar mais perto de Deus, para ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu digo para os irmãos que Deus ele não mudou. O Espírito Santo de Deus ele continua o mesmo. O que falta nos nossos dias é nós buscarmos mais a presença de Deus, é nós buscarmos maior intimidade com Deus. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, podemos ser tocados no nosso sentimento, nos nossos sentidos, mas não seremos tocados na nossa razão e na nossa mente. No dia do Pentecostes, lá em Atos 2, que todos eles são cheios do Espírito Santo, todos eles falam em outras línguas, 120 pessoas reunidas, são batizadas com o Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, falam em outras línguas. Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega para a multidão que se reuniu na frente do cenáculo para ver o que tinha acontecido. A Bíblia nos diz que cerca de quase 3.000 pessoas aceitam o Senhor Jesus Cristo e são batizadas em águas. Em uma única noite, em um único dia, da presença de Deus sobre eles, a igreja de Cristo é agregada em quase 3.000 pessoas que ouvem a palavra, são transformadas em seu entendimento e reconhecem que precisam de Deus para alcançarem a salvação de suas almas. Semelhante a Pedro e Estevão, é levantado por Deus para pregar a palavra, o diácono Estevão.
se levanta pregando a palavra em meio à rua, muitas pessoas ouvindo. Infelizmente é a última mensagem de Estevão, porque ele é apedrejado até a morte. Mas isso não provocou medo em ninguém, ao contrário, aquela mensagem que Estevão pregou, pela qual ele foi apedrejado, cria coragem no coração de todos os irmãos, porque a Bíblia nos diz que a partir desse momento eles começam a perseguir a igreja, e a igreja de Cristo simplesmente começa a crescer, porque os irmãos iam de uma para uma outra cidade, fugindo da perseguição, e continuavam pregando o Evangelho de Cristo. Eles iam para outro lugar, para outra nação, por causa da perseguição, mas continuavam pregando o Evangelho de Cristo. Porque existe algo que é bem concreto e que as Escrituras nos ensinam, irmãos. Nós precisamos pregar a palavra de Deus e buscar a presença de Deus para as nossas vidas, porque quem enche a igreja não somos nós. Quem enche a igreja não é a minha pregação, quem enche a igreja não é o método pelo qual a igreja é administrada, não. Quem enche a igreja é o próprio Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus ia agregando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Então quem agrega pessoas à igreja é Deus. Aleluia. O que nós precisamos fazer é buscar a Deus e pregar a palavra do Senhor. Aleluias. Pedro e João, quando estavam subindo ao templo, no período da oração, junto à porta formosa, encontram um coxo. E o que aconteceu com aquele coxo? Pedro e João olham para ele e dizem: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos te damos. Levanta em nome de Jesus e anda. O que é isso? Dom do Espírito Santo, o dom de cura, o Espírito Santo agindo através da vida dos discípulos de Cristo. E quando nós chegamos em Atos, no capítulo 5, no versículo 15, tem ali um texto que me chama muita atenção, porque Lucas vai escrever-nos dizendo que os discípulos de Cristo, ou os seguidores de Cristo, estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam tão cheios da presença de Deus, que quando Pedro passava pela rua, quando a sombra de Pedro tocava em algum enfermo, este enfermo ficava curado. O que é isso, irmãos? É a presença do Espírito Santo de Deus, porque Pedro era o mesmo Pedro que negou Jesus, era o mesmo Pedro que largou tudo para voltar a pescar, era o mesmo Pedro, mas quando ele recebeu o Espírito Santo transformou a vida dele. Agora era o Pedro que tinha um horário para orar, era o Pedro que não se amedrontava de se levantar diante do sinédrio e dizer: Jesus Cristo era o Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Era o Pedro que quando passava na rua era tão cheio do Espírito Santo que a sombra dele tocava os enfermos ficavam curados. Então o que faz a diferença é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. No capítulo 19 de Atos, no versículo 12, vai nos dizer que o apóstolo Paulo agora, tão cheio da presença de Deus, tão cheio da pessoa do Espírito Santo que ele estava, a Bíblia vai nos dizer que as pessoas pegavam os lenços e os aventais que Paulo usava e levavam até os doentes, e quando os doentes tocavam naqueles aventais eram curados, e quando os atormentados ou pessoas cativas tocavam naqueles aventais, eles eram, aleluia, libertos dos espíritos malignos, de tão grande que era a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. É claro que nós não podemos tomar isso como doutrina. Hoje em dia tem pessoas que usam da prática, não é? A gente não vê tantas pessoas assim. Vai lá, pega um lencinho lá que o fulano secou o suor, porque alguém vai ser curado. Vai lá, pega a camiseta de alguém, ou leva a camiseta do enfermo para o irmão orar, porque ele vai ser curado. Não, irmãos, quem cura não é a prática de orar por uma camiseta ou orar por algum lenço, não. Quem cura é o Deus Criador dos céus e da terra. Quem cura é o Espírito Santo
versículo 1, que Barnabé, companheiro de Paulo nas viagens, companheiro de Paulo, aleluia, durante as suas viagens missionárias, Barnabé ele é apresentado em Atos capítulo 13, ele é apresentado como um profeta, alguém que é usado por Deus em profecia. E o que é profecia? É um dom do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia também vai nos falar em Atos, no capítulo 21, versículo 9, a respeito de Filipe de Cesareia. E a Bíblia vai nos dizer que Filipe de Cesareia, ele era um evangelista, ministério dado pelo Espírito Santo. E este Filipe de Cesareia, que era evangelista, ele tinha 4 filhas. E a Bíblia vai nos dizer que todas as 4 filhas dele eram profetas, dom dado pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a igreja primitiva, ela crescia, ela se fortificava, ela aumentava em amor, em comunhão de uns para com os outros. E é por isso que a igreja primitiva era perseguida, os cristãos eram mortos, assassinados nas arenas, e mesmo assim a igreja de Cristo continuava crescendo, porque havia a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. A Bíblia vai nos falar também, no mesmo capítulo de Atos, mas no versículo 10, a respeito de Ágabo, que também era um profeta, usado pelo Espírito Santo com dom de profecia. E no versículo 11, vai nos relatar que quando Ágabo chega aonde estava Paulo, onde estava Lucas, onde estavam alguns outros irmãos, Ágabo, ele pega um cinto, sem saber de quem era o cinto, e ele amarra os próprios pulsos juntamente com seus pés, e ele entrega uma profecia dizendo: o dono desse cinto subirá a Jerusalém e será preso pelos judeus e entregado a Roma. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo. O que é isto? Dom de profecia. É através da profecia que muitas das vezes Deus vai advertir a sua igreja, Deus vai consolar a sua igreja, ou Deus vai corrigir algo que precisa ser corrigido no meio da sua igreja. Porque tem coisas que nós não vimos, tem coisas que eu posso fazer que o pastor não vê, mas Deus vê. E Deus muitas das vezes vai usar o profeta para me corrigir e para me dizer: olha, tu tem que mudar isso e isso na tua vida. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo é que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Aleluia. Os dons do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo através da igreja, eles se dão exatamente para isso, para que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho ainda com os irmãos acerca do segundo ato do Espírito Santo. Eu disse para os irmãos: a primeira obra do Espírito Santo é na igreja, através da igreja. A segunda obra do Espírito Santo é em nós, para nos mudar, para mudar o nosso caráter, para mudar a nossa vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 22. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 22, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também em Espírito. Aleluia. Se lá em 1 Coríntios, Paulo está falando dos dons do Espírito Santo, pelos quais o Espírito Santo age no meio da igreja e através da igreja, aqui aos Gálatas, Paulo está falando dos frutos do Espírito, que
é a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Se lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, está falando dos dons do Espírito Santo, e ele cita 9 dons do Espírito Santo. Aqui aos Gálatas, ele está falando dos frutos do Espírito, e ele cita 9 frutos do Espírito. Quais são eles? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Porque havendo esses frutos na minha vida, significa que o Espírito Santo está me transformando a minha natureza, transformando o velho homem que eu era num novo homem em Cristo. Se há estes frutos do Espírito Santo em minha vida, aleluia, eu consigo olhar para a pessoa que me maltrata e sentir amor por ela. Os irmãos vão lembrar que na quarta-feira passada eu falei para os irmãos acerca de um irmão que eu conheci, que ele dizia que tinha o dom do amor. E um dia eu disse para ele: não existe dom do amor. O amor é um mandamento, mas na lista de dons, se você olhar em 1 Coríntios 12, se você olhar em Romanos 12, não tem o dom do amor. Mas se você olha em Gálatas, você vai ver que o amor, ele é um fruto do Espírito. Então eu só vou ter verdadeiramente amor na minha vida se eu tiver a presença do Espírito Santo na minha vida. Fruto é aquilo que se origina ou provém de algo, um efeito, um resultado. O significado da palavra fruto no original grego é isso: aquilo que se origina ou provém de algo, um efeito ou um resultado. Então esses frutos na minha e na tua vida é resultado do quê? De uma comunhão com o Espírito Santo. Esses frutos na minha e na tua vida, ele provém de onde? Provém da parte de Deus, através do Espírito Santo. Não adianta eu olhar para mim mesmo e dizer: olha, eu vou praticar isso aqui, eu vou ser mais amoroso, eu vou ser mais bondoso, eu vou ser mais compassivo, eu vou ser mais alegre. Não adianta eu querer produzir isso por conta própria, porque quando vier dificuldade eu vou ficar triste, porque quando alguém me ofender, eu vou ofender de volta, porque quando alguém me magoar, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: tu pode passar fome se tu quiser, mas eu não te ajudo mais. Agora, se o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida, e o Espírito Santo de Deus estiver produzindo esses frutos, aleluias, aí é um fruto que provém de Deus, aí é um fruto que é efeito, que é resultado de uma mudança que o Espírito Santo está fazendo em meu coração, em minha mente, em minha maneira de ser. Aleluias. Por isso que esses frutos do Espírito são qualidades que devem ser evidentes na vida de todo cristão. Não tem como um cristão ser cheio do Espírito Santo e dizer que odeia o vizinho, que odeia o irmão, que odeia alguém. Não. Alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de amor e não cheio de ódio. Então são qualidades que devem ser evidentes na vida de todo cristão. O porquê que o Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia muitos virão até Ele e vão dizer: Senhor, nós pregamos em Teu nome, ministério, nós profetizamos em Teu nome, dom, nós curamos em Teu nome, dom, nós expulsamos demônios em Teu nome, dom. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque são pessoas que até mesmo eram usadas pelo Espírito Santo com os dons, mas não tinham os frutos do Espírito Santo. E todo cristão, ele é conhecido, é visto na vida dele de que ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele através dos frutos do Espírito. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, irmãos, existem várias e várias provas de pessoas que receberam o Espírito Santo, que eram usadas pelo Espírito Santo, mas que não tinham a presença do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Aleluias. Nós podemos citar, por exemplo, o rei Saul. Saul estava perseguindo Davi para matar Davi. Só que quando ele chega na casa dos profetas, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo vem sobre ele e ele profetizou. Ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele, no coração dele? Não. Mas o Espírito
continuava querendo me matar Davi do mesmo jeito. Sansão, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo vinha sobre ele tinha uma força extraordinária. Mas como é que foi o fim dele? Como é que ele acabou? Acorrentado, amarrado como escravo, com os olhos furados, morrendo. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo de Deus no coração dele, não tinha os frutos do Espírito Santo de Deus no coração dele. Ele era usado pelo Espírito Santo de Deus, mas não tinha uma comunhão com o Espírito Santo, não tinha os frutos do Espírito Santo. Por isso que o verdadeiro cristão, ele é visto a presença de Deus na sua vida através dos frutos do Espírito. E isso não é uma lista de comportamento, como eu já disse para os irmãos, não é uma lista de bons comportamentos, mas são características que emergem naturalmente pela comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais eu busco de Deus, quanto mais comunhão com o Espírito Santo eu tiver, mais eu vou ter amor na minha vida, mais eu vou ter alegria, mais paz eu vou ter dentro de mim, mais longânimo eu vou ser, aleluias, mais fé eu vou ter no meu coração, mais manso eu vou ser. Você já tentou exercer a mansidão simplesmente por força própria? Não tem como. Tu pode dizer assim, hoje eu vou ser manso. Vou ser manso como Jesus mandou. Não vou reclamar de nada, não vou xingar ninguém, não vou falar nada. Tu sai da esquina, alguém quase passa de carro por cima de ti. Acabou-se a mansidão. Foi embora a mansidão. A verdadeira mansidão, ela só é possível através da ação do Espírito Santo, de uma comunhão com o Espírito Santo, de uma comunhão com Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, Paulo vai nos escrever da seguinte maneira: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Frutos são gerados segundo a natureza de cada árvore. Não vai ver uma videira gerando limão, não vai ver um pé de limão frutificando uva, um cacho de uva, porque não é da natureza deles. Cada um vai frutificar segundo a sua natureza. Então nós vamos frutificar segundo a natureza que há em nós. Se a nossa natureza ainda é pecadora, se a nossa natureza ainda é do mundo, nós vamos frutificar as obras da carne, que Paulo fala ali no versículo 21, os irmãos podem ler em casa depois. Agora, se eu tenho uma nova natureza em Cristo, eu vou frutificar os frutos do Espírito na minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, tem uma nova natureza, foi transformado por Jesus. E se alguém não está vivendo numa nova natureza, é porque ainda não está em Cristo, está precisando buscar de Cristo, buscar comunhão com Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo fala sobre a videira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. O irmão Renato pregou aqui numa quarta-feira sobre esse texto. No versículo 2 ele vai dizer que toda vara que não dá fruto, ela é retirada da videira. Então existe a necessidade e a urgência de nós frutificarmos os frutos do Espírito Santo, porque a vara que não dá fruto, ela é tirada da videira. E no mesmo versículo 2 vai dizer, e aquele que dá fruto, ele é limpo pelo Senhor, para que dê mais frutos ainda. E ele encerra no versículo 3 dizendo, vocês estão limpos pela palavra. Então quanto mais da palavra de Deus eu escuto, mais eu sou limpo para frutificar os frutos do Espírito. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, Paulo vai escrever, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluias. E aqui é a boa nova de Deus para as nossas vidas nessa noite. Você que está aqui me escutando nessa noite, esta é a palavra de Deus para a tua vida. Tome para a tua vida essa palavra do apóstolo Paulo. Não sabeis vós, ou não sabeis vocês, que vocês que estão aqui, vocês são o templo de
Deus e que o Espírito Santo habita nas vossas vidas. Glória a Deus. Aleluias! Então, quanto mais você buscar comunhão com o Espírito Santo, mais da presença de Deus tu vai ter na tua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é a presença de Deus na tua vida. Aleluias! Não é o quão bonito tu canta, não é o quão sábio tu é para pregar, não é o quanto você se arruma direitinho com um terno bem ajustadinho para vir na igreja, não. É o quanto tu tem da presença de Deus na tua vida que vai fazer diferença. Aleluias! A Bíblia nos diz que João Batista, ele se vestia de saco. João Batista, ele morava no deserto. João Batista, ele se alimentava de mel silvestre. Mas quando Jesus fala a respeito de João Batista, Jesus diz: dos homens nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Por quê? Porque ele fazia aquilo que Deus mandava. Era um homem cheio da presença de Deus, que para ele nada mais importava. A única coisa que importava era ser cheio da presença de Deus e pregar aquilo que Deus me mandava pregar. Aleluias! E para encerrarmos, eu gostaria que você se colocasse bem. 1 Coríntios também, no capítulo 6, no versículo 19, o apóstolo Paulo repete esta mensagem, e é esta mensagem que eu repito para você nesta noite. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A partir da hora que eu aceito Jesus, que eu me entreguei a Cristo, o que importa não é a minha vontade, o que importa não é o meu querer, o que importa não é aquilo que eu quero fazer, porque eu não sou mais de mim mesmo, eu não mando mais em mim mesmo, eu não tenho, aleluias, mais, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu não sou mais dono deste corpo, não. Paulo está dizendo, aleluias, não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem habita na tua vida, quem habita no teu corpo é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. E isso é motivo de você se alegrar nessa noite. Isso é motivo de você glorificar a Deus nessa noite. Isso sim é motivo de você falar em línguas nessa noite. Isso sim é motivo de você chorar de alegria nesta noite. Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita na tua vida, ele habita no teu corpo. Aleluias. E esse Espírito que habita em nós, ele é proveniente de Deus, ele foi mandado por Deus, é cumprimento de uma promessa de Deus. Aleluias. Porque a palavra de Deus, ela é encorajadora para nós. Ela não é simplesmente uma exortação, mas ela é encorajadora para nós. Precisamos buscar os frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que tenhamos a certeza que temos uma vida transformada. Precisamos buscar os dons do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, para que o Espírito Santo venha agir